Pessoal, tudo bem? Estou aqui na cabine dos canais ESPN de novo um vídeo daqui, né, para falar um pouco do Santos e Corinthians. Eu prometi aqui no canal falar sobre um pouco desse jogo, até pelo que aconteceu no jogo, né? Foi um jogo que acabou chamando muito mais atenção do que talvez muitos imaginassem, né? Pelo tamanho da diferença técnica apresentada pelo Santos em relação ao Corinthians. E acabei não fazendo na hora, eu tava no ar comentando um jogo de beisebol na hora do jogo, então só pude ver o jogo do Corinthians com o Santos em VT depois. Por isso até demorei para postar esse vídeo. Mas vamos lá. Vou começar falando um pouco do Corinthians, porque do Corinthians eu chego no Santos. Uma análise muito comum aí que eu vi nessa noite de segunda-feira e nessa terça foi de que o Corinthians jogou retrancado. O Corinthians só quis jogar na defesa, o Corinthians só queria tomar perda de pouco. E eu acho errado analisar isso, e acho injusto com o Santos fazer essa análise. Porque quando você fala isso, parece que o Corinthians não quis jogar, parece que o Corinthians fez exatamente o que ele queria, e assim, quis jogar como um time pequeno, quis ser covarde, aquelas coisas. Até às vezes, assim, quando você quer acabar com o time, você fala, jogou que nem time pequeno, tudo. Mas olha, o Corinthians foi retrancado, foi retranqueiro, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil do ano passado, em que o Jair Ventura tinha acabado de chegar, não queria perder de muito, para ver se estava vivo para o jogo de volta, botou 3 volantes, o Corinthians jogou com 3 volantes, não tinha nenhuma saída, a ideia realmente era ficar rebatendo bola. E realmente segurou 0-0, foi um jogo horroroso do Corinthians, mas realmente jogou retrancadinho, assim, jogou como se fosse um time apequenado lá contra o Flamengo, circunstâncias do momento. O jogo de ontem não foi essa a ideia do Corinthians. O Carille tirou o Pedrinho, o Wagner Love para colocar o Pedrinho. Por quê? Porque ele queria ter velocidade. Porque ele viu que o Santos é um time que toca a bola e às vezes é vulnerável ao contra-ataque. Alguns times tiveram sucesso com o Santos dessa forma. E ele pensou nisso, né? Vamos botar o Pedrinho, um jogador mais rápido, mais agudo que o Wagner Love. Vamos tentar jogar. Quer dizer, o Corinthians montou um time pensando em jogar, né? O Sornosa, que é um jogador pensando em bola aérea, tudo. O Cleison, que é um jogador que carrega a bola, vai pra frente. O Corinthians tinha uma formação. Ele não ficou, por exemplo, botando mais um volante, não botou um time para ficar atrás. O problema é, o Corinthians não teve competência para sair atrás. O Santos não deixou. Aí que tá. Não foi retranca do Corinthians. Foi excesso de ataque do Santos, digamos. O Santos foi bom demais. O Santos jogou bem demais. O Sampaoli atuou como técnico bem demais. Matou o Carille. O Corinthians não conseguiu jogar, né? O Corinthians não tinha saída de bola. O Corinthians só ficou dando chutão o jogo inteiro. Foi um massacre. Se não fosse o Cássio, aí ia ser uns 3-4-0 o jogo pro Santos. Mas aí é demérito da má atuação do Corinthians, mas é muito mérito do Santos, que fez a melhor partida no ano. O Santos que já teve boas partidas no ano, mas essa foi a melhor do ano. O Santos jogou muito bem. O Santos conseguiu empurrar o Corinthians, não deixar o Corinthians sair. Todas as saídas de bola que o Corinthians tinha previstas estavam anuladas. O Santos sempre estava se antecipando as jogadas, o Corinthians não conseguia sair. E o que a gente viu foi aquilo, 23 finalizações contra 3 do Corinthians, o Cássio fazendo um monte de defesa, e daí no meio de campo, o Sanches mandando no meio de campo, o Soteldo, o Alisson, todo mundo ali. O Santos fez o que quis no jogo. Foi uma atuação gigante do Santos, uma atuação espetacular do Santos, e o Sampaoli, que tinha empatado o primeiro jogo com o Carille, mas um jogo que o Corinthians apresentou uma coisa que o Santos se viu surpreendido lá na primeira fase do Paulista, e no primeiro jogo da semifinal o Corinthians ganhou. O Sampaoli parece ter identificado os pontos fortes do Corinthians que o Corinthians poderia usar para pegar o Santos, e anulou todos, e o Carille não soube sair disso. Então acho que não foi o Corinthians foi retrancar, não. O Santos foi bom demais, entendeu? O Santos foi bom demais no jogo de ontem. Em relação a isso, que é muito bom, aliás, ver o que o Sampaoli está fazendo, né? Não só um estilo de jogo diferente, mas você vê um técnico que trabalhou ali, ele pensou no jogo diferente, criou algo diferente e para matar o adversário. Em relação ao Carille, acho que foi a pior atuação do Carille, atuação como técnico, a pior atuação do Carille no Corinthians. Acho que ele fez escolhas ruins. O Pedrinho foi uma escolha ruim, porque num campo seco até vai lá. Agora num campo molhado, um campo pesado, o Pedrinho é um jogador muito leve, ia ser difícil, né? O Wagner Love teria sido uma opção melhor ali para o primeiro tempo. Depois ele tirou o Cleison, acabou colocando o Ramiro, daí o Corinthians ficou um pouco mais retrancado mesmo, colocando mais um outro volante, um volante de saída de bola, mas um jogador um pouco mais defensivo ali.
O Sornosa não fez nada em campo, quer dizer, o Corinthians não tinha saída, era um jogador que no Corinthians ele não tem, com a bola rolando ele não tem ajudado muito, ele ajuda mais na bola parada. Manter o Sornosa em campo não ajudaria o Corinthians a ter saída de bola. Ajudaria se o Corinthians arrumasse uma falta lá na frente e de repente ele cobra na cabeça do Gustavo. Mas o Corinthians precisava de saída de bola e o Sornosa não dava isso. Quer dizer, acho que o Carille fez escolhas muito erradas, uma atuação muito ruim do Carille que fez com que o Corinthians não conseguisse sair do meio de campo. Mas a gente não pode simplesmente ficar só botando tudo na conta de uma má atuação do Corinthians. Ela foi péssima, mas assim, vamos valorizar a grande atuação do Santos, porque o Santos foi um time num outro nível, jogou num outro nível, um nível que o Atlético Paranaense mostrou contra o Boca, que a gente até fez um vídeo semana passada. Então esse foi um nível que o Santos jogou. O Corinthians não soube responder, não esteve à altura. O Corinthians acabou passando, então vai ter que melhorar muito. O Corinthians vinha evoluindo nas últimas semanas, mas na última semana em particular caiu bastante. Jogo contra o Ceará, perdeu em casa, acabou classificando. Jogo contra o Santos agora. O Carille vai ter que repensar algumas de suas escolhas ali. O time tem que jogar muito mais que isso, pode jogar muito mais que isso, e jogou em alguns momentos como o jogo de ida, como o jogo da primeira fase contra o Santos, até o jogo de ida contra o Santos quando ganhou. O jogo no Ceará contra o Ceará foi um jogo que o Ceará foi bem, mas o Corinthians teve um momento que conseguiu dominar e construir o seu marcador ali. O Corinthians teve alguns momentos, mas também vem cambaleando um pouco. É um time que já poderia estar apresentando um futebol melhor. E nesta segunda contra o Santos foi horroroso. O time que não tinha saída. E uma atuação esplendorosa do Santos, que espero que isso se mantenha para o Campeonato Brasileiro, porque vai ser muito legal acompanhar esse Santos jogar no Campeonato Brasileiro. Um time que mostrou até tamanho, né? Um time de jovens, de garotos, mostrou tamanho lá. Não estou nem falando de tamanho do clube, porque a gente sabe que o clube é grande. Estou falando do tamanho do elenco, tamanho de se portar diante de um time também grande e falar, não, eu vou ganhar esse jogo aqui, eu vou anular vocês, eu vou amassar vocês. O Santos fez isso ontem, tá bom? Então é isso, então o vídeo vai ter que ser rapidinho, porque senão daqui a pouco eu tenho que entrar no ar. Um abraço e até mais.